Oi, eu sou Salvati do blog do Salvati e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma crítica sobre esse fenômeno que está aí no mundo inteiro disparado, que é La Casa de Papel. Hoje então a gente vai falar sobre essa série. Eu sei que existem muitos vídeos circulando aí pela internet falando sobre a série, fazendo uma crítica, uma análise, mas eu vim falar o que eu penso, o que eu acho sobre La Casa de Papel. Então a gente pode começar falando que ela é uma série original da Espanha. Ela foi produzida por um canal de TV espanhol e distribuído pela Netflix, né? Atualmente então ela está disponível na Netflix apenas a primeira parte, que são 13 episódios, né? E a segunda parte então vai vir em abril com mais 6 episódios. Na verdade, esse seriado é uma minissérie, então ele tem um começo, um meio e o fim. Ele não deixa pontas abertas para uma segunda, uma terceira temporada. O que começa é o que termina. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas a história no último episódio chega ao fim. Então ela dá aí o fecho para toda essa história. Para quem não sabe, a série conta a história de um assalto. Então, um rapaz que é conhecido, né, tem aí o nome de professor na série. Ele organiza um assalto à Casa da Moeda da Espanha, né? A princípio, quando estava sendo produzida a série, eles queriam usar o Banco Central da Espanha, mas enfim, não conseguiram. Então eles mudaram aí o roteiro para a Casa da Moeda. E aí ele convoca 8 pessoas que são fodas naquilo que elas fazem e denomina cada uma dessas 8 pessoas com nomes de cidades. Além disso, elas não podem ter contatos entre elas, ou seja, elas não podem ter relação afetiva, não podem criar um carisma, porque é somente aquilo ali. Eles não podem ficar afetivamente ligados. E ele denomina essas 8 pessoas com o nome das cidades. Então tem o Oslo, o Helsinki, a Tóquio, a Nairobi, o Denver, o Rio. E aí mais 2 que eu me esqueci. Eles denominam então essas 8 pessoas, contando com o professor, eles vão à Casa da Moeda para praticar o assalto. Esse assalto, eles têm 2 regras a seguir. Não pode haver sangue, ou seja, eles não podem derramar sangue, não podem fazer vítimas. Tem que ser uma coisa na paz. E a segunda regra que eles têm que seguir é que eles não vão roubar. Essa é a concepção deles. Eles não vão chegar lá e levar o dinheiro. Eles vão entrar na Casa da Moeda e fabricar o dinheiro que eles vão tirar de lá. Então, se eles levarem 100 milhões, eles vão fabricar esses 100 milhões. Eles não vão pegar os 100 milhões que já estão prontos. Eles vão pegar, vão fabricar e aí que vão roubar. O que é legal. Isso é uma parte boa, porque durante toda a série eles levantam a bandeira de que tempo é dinheiro. Ou seja, quanto mais tempo eles ficam lá dentro, mais dinheiro na hora de sair eles vão levar, né? Então o tempo para eles literalmente é dinheiro. E eu estava falando sobre essas 8 pessoas, elas são fodas naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, o Rio, ele é aquela pessoa fofinha, é aquela pessoa mais humana, mas ele é um excelente hacker de computadores. Então ele acessa o sistema de segurança da Casa da Moeda, ele acessa as câmeras, ele faz toda essa parte ligada à tecnologia. Já a Nairobi, ela é uma excelente falsificadora, então ela que vai ficar responsável pela fabricação das notas. Já o outro é bom na questão de assalto, o outro é na questão de comandar, o outro é na questão de fazer a escavação do túnel. Então todos eles juntos se combinam.
se um ficar separado do outro, eles não vão conseguir se virar. Então os 8 juntos formam uma equipe. O engraçado é que o professor, ele comanda todo esse assalto de fora da Casa da Moeda. Somente os 7 estão dentro da Casa da Moeda. O comandante, a cabeça de tudo, está fora. E aí por ele estar fora, ele consegue se infiltrar em várias questões. Então, falando aí sobre os personagens e os atores, o professor, ele é muito inteligente, ele tem tudo planejado, tudo certinho, cada passo que ele vai dar, com cada pessoa que ele vai se relacionar fora, né, durante o assalto. Ele tem tudo planejado, tudo certo, tudo pronto, tudo milimetricamente pensado. Os assaltantes são incríveis, os atores, as atrizes, eles se entregam ao papel, sabe? Eles fazem, você fica de queixo caído com a atuação dessas pessoas. Eu queria dar algumas palmas, porque a maioria do elenco é formada por homens. Se eu não me engano, tem 4 mulheres que são as personagens mais principais da série. Mas as mulheres, independente do número, elas são muito mais legais, os personagens, as atrizes se entregam tão quanto os homens. E aí eu vou dar o meu amor, a minha crítica muito boa para Nairobi e para Tóquio, que elas, assim, são sensacionais, são mulheres fodas. A gente vê aí mulheres super empoderadas, super feministas, que não se deixam abater, que não se deixam os homens comandar elas. É claro que ali a questão é que elas estão fazendo um serviço para o professor, mas elas não deixam ser comandadas, não deixam os homens ter voz de poder sobre elas. Então o que eu achei espetacular, os atores, as atrizes, eles são muito bons e os personagens são muito bons, as atuações deles merecem muitas palmas. E essa série é o tipo de série que tem vários plot twists, ou seja, a série vai se encaminhando para um fim, e aí acontece uma reviravolta e não é nada daquilo que você estava pensando, e o que você estava pensando de repente era o plano e ele já tinha pensado. Enfim, tem muitos plot twists, o que eu gosto porque faz a gente pensar fora da caixinha. Se você vai ver, você vai vendo que assim, o assalto vai acontecendo, eles vão fazendo, né, o assalto, planejando o assalto, mas de repente não era nada daquilo que estava acontecendo e você fica pensativo, te faz pensar, te dá mais vontade de continuar assistindo. E falando nisso, o meu episódio favorito da série é o 4º episódio da segunda parte da segunda temporada. É o 4º episódio. Eu simplesmente adorei aquele episódio. E para vocês terem noção, o último episódio eu assisti dando pulos, gritos, estava de pé. E apesar deles, os assaltantes, serem os bandidos, eles fazem você criar um engajamento com eles, que eles fazem você amar eles e torcer por eles, mesmo eles estando errados. Você sabe que eles estão fazendo assalto, que você sabe de todas as coisas ruins que eles estão fazendo, mas você torce por ele, vocês querem ver o bem deles, porque eles fazem você se apaixonar por eles. E é incrível. Então, chegando no fim da série, o que eu tenho para dizer sobre o fim? O último episódio, ele realmente chega ao fim, a história. Ele não deixa portas abertas, eles não deixam fios soltos para uma segunda temporada. Assim, segunda temporada que eu digo, chegou ao fim da segunda parte, acabou ali. Eles não deixam partes soltas para uma nova história. Eu não sinto a necessidade de uma nova temporada, de uma terceira temporada,
porque pra mim chegou ao fim e foi aquele fim, entende? Foi aquele fim, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas a maioria gostou do fim. Eu particularmente amei, porque nessa parte de você torcer por eles, né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler, eu só digo que eu gostei do fim. Talvez nas duas cenas finais a gente espera um pouco mais da explicação do que cada um, o que aconteceu com cada um. Mas ao longo da série, principalmente nos últimos episódios, eles explicam o que cada um vai fazer caso eles saiam da Casa da Moeda e não sejam pegos. Porque tem isso também, né? Se eles forem pegos, se eles forem presos. Então, ao longo da série, cada um já fala o que quer fazer se sair da Casa da Moeda sem serem pegos. E assim, talvez eles poderiam relembrar algumas coisas pra gente não ficar tão perdido. Mas não foi algo que me incomodou. Claro que poderia ter isso a mais, mas não teve, então não foi algo que me incomodou. Pra mim tá tudo certo, eu adorei o final. O que eu acho que a gente deve manter aqui o foco na parte mais técnica é na fotografia, na parte da iluminação, dos cenários. Foi tudo muito pensado. Então quando eles estão no quarto só com a luz do abajur ligado, eles fazem a iluminação. Então, por exemplo, se o abajur está aqui do lado do personagem, tecnicamente, esse lado do rosto vai estar um pouco mais escuro. Então eles pensam em cada parte, cada coisa. Por exemplo, tem uma cena que as meninas estão dançando, que rolam os flashbacks, né, de como eles planejaram o assalto. Então, num desses flashbacks, mostra eles dançando, se divertindo. E, geralmente, em programas assim, bebida, comida, são todas cenográficas. E, nesse caso, não é cenográfico, né? Nessa cena delas dançando, elas realmente beberam bebidas alcoólicas. Era um tequila, era gin. Então, realmente, elas tomaram para se soltar, o que deixou muito melhor a cena. E muito melhor você, porque a gente que está assistindo, de acordo com o movimento da câmera, a luz, o cenário, te fazem sentir parte daquilo, sabe? Não traz você como espectador, mas parece que você está ali. Então, nas cenas de ação, de velocidade, de carro, de corrida, de assalto, de tiro, a câmera se movimenta, a câmera se posiciona, fazendo com que você tenha duas visões. Como a visão que você também é um assaltante e a visão que você é um policial. Então isso te traz ângulos de vários, câmeras, olhares, né, de vários ângulos. E aí a iluminação, o cenário, a fotografia é muito, muito, muito bonita. E é algo que te leva junto, que faz você se sentir parte. Parece que você está ali naquele lugar visualizando. Então, eu gostei muito. Eu acho que a série, ela vale muito a pena assistir. Provavelmente, devido ao grande sucesso que ela fez, vai haver outra temporada, mas eu não vejo a necessidade, assim, meu Deus, preciso de uma nova temporada, sabe? Talvez algumas pessoas querem saber mais, porque gostaram muito. E eu acho que, por ela ter ficado bem falada, bastante famosa, provavelmente eles vão fazer outras temporadas. Mas pra mim não é algo que eu preciso. Eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena ver, principalmente pelas atrizes, pelos atores e pelos personagens. Eles são muito, muito bons. A segunda parte dessa série vai ao ar em abril na Netflix, então fiquem ligados. E eu recomendo vocês assistirem, já falei isso. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria a nota de 9, porque é uma série muito, muito boa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto aqui para falar sobre outras séries, outros filmes. Provavelmente depois do Oscar eu venho analisar o Oscar aqui com vocês. Então fiquem ligados, me sigam lá no Instagram, @LuizSalvati, com 2 Is no final. Se inscrevam aqui no canal, dá um gostei nesse vídeo, compartilha por aí. E se você também assistiu ou gosta de La Casa de Papel, comenta aqui embaixo a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!